atuação dos cristãos no Chile. Os cristãos evangélicos no Chile estão se posicionando com relação ao que está acontecendo lá. E a posição deles é a seguinte: a favor da ordem, em defesa da autoridade e contra as badernas e as manifestações de rua e os quebra-quebra que sempre acontecem. Os cristãos estão contra e se manifestaram claramente. E, além disso, eles estão se comprometendo a orar mais e fazer um empenho em oração para que a ordem seja restabelecida no país. Isso é o que a Bíblia diz. Nós devemos orar pela paz do lugar onde nós estamos. É um princípio bíblico em Jeremias 29, dado pelo próprio Deus. Quando nós estivermos num país, mesmo que não seja o nosso, nós estejamos em paz e orando pela paz no país. E no Novo Testamento nós devemos estar em paz, orar pela paz, para que o Evangelho tenha liberdade de ser pregado. Essa deve ser a nossa posição. Como cidadãos atuando em favor da paz e contra qualquer quebra da ordem. No Chile, um governo de direita tem manifestações de esquerda contrárias. O problema é na Bolívia, que o Brasil também pode tomar como referência. Na Bolívia, um governo de esquerda e a direita se manifestando e querendo derrubar o governo de esquerda. No Brasil, nós encontramos manifestações de direita contrárias ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, à Câmara e ao Senado, posicionamentos de direita e muitos cristãos no meio. Afinal de contas, o cristão deve participar de manifestações públicas, seja de direita, seja de esquerda. O cristão deve se posicionar pela Bíblia, isso fica claro, a favor da ordem e orando pelas autoridades. No Chile, os tumultos causados fizeram com que muitos morressem. E o governo foi pressionado e voltou atrás. Isto é ruim porque traz uma instabilidade para o governo. Aparentemente, o governo avançou muito em certas reformas que prejudicariam muitas pessoas, principalmente os mais pobres. E como avançou muito, houve protestos, o governo voltou atrás. Quando o governo volta atrás, é como aconteceu no Brasil o presidente Michel Temer, um presidente que tentava sobrenadar nas ondas e ele ia e vinha e no final saiu mal e não foi reconhecido pelo povo, apesar de ter feito um governo razoável, mas ele não foi reconhecido, não foi apoiado pelo povo, não saiu bem e até poderia estar na cadeia. Isto aconteceu no Brasil, o governo do presidente Temer, que não empolgou nem de longe nenhuma parcela da população, porque ele era um Maria vai com as outras. Ele ia para cá, ia para lá, tentava conciliar aqui, agradava esse, agradava aquele, soltava propina para esse, para aquele e tal. Essa maneira de governar tentando agradar a todos, isto não é bom. O governo do Chile tinha que ter pensado melhor, fez como o Roboão, foi muito duro em certas reformas e isso até foi tomado como exemplo no Brasil pelo ministro da Economia Paulo Guedes e agora ele deve estar engolindo aquilo que ele já falou, citando o Chile como exemplo. O Chile não é um bom exemplo para o Brasil. Infelizmente, o governo fez como Roboão, achou que tinha força, que podia fazer reformas muito drásticas para a direita e depois, pressionado pelas ruas e manifestações contrárias da esquerda, ele teve que voltar atrás. Hoje, o governo está enfraquecido, claro que a situação
melhorou um pouco, mas não está em ordem, não está em paz, e o governo um pouco instabilizado. Isto não é bom. Mas deu ensejo para que os evangélicos acordassem. O Chile, eu não sei a proporção, mas tem uma proporção muito grande de evangélicos na população. Mas esses evangélicos aparentemente estavam acomodados, dormindo, e com as manifestações de rua que mataram muitas pessoas, os evangélicos acordaram. Deus quer que nós estejamos acordados, vigilantes, orando pela situação do nosso país. A partir daí, muitas organizações evangélicas emitiram comunicados condenando a violência, pedindo para que os cristãos se unam em oração pelo fim da violência e pela restauração da ordem social. Os cristãos devem orar sempre, não é só quando a ordem é atingida, não. É sempre, mas só que eles estavam dormindo, mas agora acordaram. Interessante, é sempre assim, a dor faz a pessoa se voltar para o Senhor. Quando tudo está aparentemente bem, o cristão se acomoda e vai dormir. Porém, quando há um barulho, um movimento, uma sacudidela, a ordem é afetada, os cristãos se despertam. No Brasil, no governo do PT, muitas leis foram empurradas em favor do movimento homossexual, contra os cristãos, mas houve uma lei que fez os evangélicos do Brasil acordarem. Era a lei da homofobia, e ela já tinha passado na Câmara. Quando chegou no Senado, que talvez fosse mais fácil ainda passar, os cristãos acordaram e se levantaram e fizeram um barulho de protesto no Brasil inteiro contra a lei da homofobia. Essa lei da homofobia, mais ou menos, estabelecia o seguinte: vai ser considerado crime falar mal de qualquer homossexual, falar mal do homossexualismo. A interpretação poderia ser esta também: quem pregar contra o homossexualismo pode ir para a cadeia. Mas espera aí, eu vou citar a Bíblia. Não importa, a lei vai estar acima da Bíblia. Por causa da lei de homofobia, se isso passasse, todo aquele que falasse mal do homossexualismo poderia ir para a cadeia. Veja que situação. Os evangélicos acordaram e começaram a fazer protestos e se levantaram. De fato, a lei não passou e provavelmente não vai passar tão cedo. A maioria do Congresso hoje é conservadora. Mas antes havia muitos conservadores no Congresso, mas estavam dormindo. Os evangélicos acordaram pela ameaça, que foi muito forte. No Chile, os evangélicos também começaram a acordar quando as manifestações aconteceram. Entre os pastores que estão convocando os fiéis está o presidente da União das Igrejas Evangélicas Batistas do Chile, o Juan Carlos Berreira, que escreveu: nós pedimos que a ordem social seja restaurada em tempo hábil e estamos assumindo um compromisso ativo de contribuir para esta tarefa. Foi a decisão publicada da União das Igrejas Batistas do Chile. O religioso entende que a questão não envolve somente o protesto de estudante contra o aumento da passagem do metrô, mas a violência não é uma maneira que Jesus propõe e não podemos apoiá-la. Não podemos apoiar a violência. O cristão não pode apoiar a violência. Não é só da esquerda, também da direita. O cristão não pode apoiar a violência. Preste atenção, porque essa é a frase do líder das igrejas batistas no Chile, porque o Brasil brevemente vai ter manifestações de rua da direita e, segundo o posicionamento dele, a violência não é uma maneira que o cristão deve apoiar. Já o Conselho Nacional de Igrejas Evangélicas do Chile, CONIEV,
também emitiu um comunicado em defesa do presidente Sebastián Pinheira e todo o nosso apoio aos seus esforços do presidente Pinheira para restaurar a calma e acusando aqueles por trás da violência de serem servos das trevas. A ordem pública é a perfeita vontade de Deus para a sociedade e, neste momento, cabe apoiar as Forças Armadas e a polícia, que são constitucionalmente responsáveis por mantê-la, diz o comunicado do CONIEV, Conselho Nacional das Igrejas Evangélicas do Chile. E a organização Cristãos por Cristo e pelo Chile também comentou o caso, pedindo para que seus seguidores saíssem às ruas para limpar as estações do metrô. Com a bagunça, fizeram quebra-quebra, jogaram muita coisa, botaram muito fogo, jogaram muita coisa na rua. E essa organização está convocando os cristãos para irem limpar as ruas, limpar as estações do metrô. Interessante, isso é um resumo do posicionamento dos cristãos no Chile depois das manifestações. As manifestações fizeram com que os cristãos acordassem. Eu citei o caso aí da lei da homofobia, que não passou, tinha passado na Câmara, mas não passou no Senado, fez com que os evangélicos no Brasil acordassem. Será que a gente vai ter que receber muitas ameaças para acordar? Em 1963, os evangélicos começaram a ficar apavorados no Brasil porque era iminente o golpe comunista. Eles pregavam a revolução abertamente. O Brizola era um dos grandes líderes da esquerda e pregava o comunismo abertamente e a revolução armada. Os evangélicos começaram a se preocupar com aquilo e oraram e jejuaram e clamaram em 15 de novembro de 1963. Quando foi em março de 1964, circunstâncias aconteceram para que os militares assumissem o governo e começassem um combate ao comunismo. Naquela ocasião, o Brasil ficou livre do comunismo pela implantação do regime militar. Os militares inicialmente não queriam, mas a oração do povo de Deus em desespero fez com que aquilo acontecesse. Os cristãos, principalmente evangélicos, se apavoraram em 1963 com a iminência do golpe comunista, da revolução que era pregada, e oraram, e Deus mudou a situação. No Chile, os cristãos estavam, de certa forma, dormindo, acomodados, e as manifestações fizeram com que eles acordassem. E no Brasil, o que vai ter que acontecer para despertar mais ainda o povo de Deus para orar, para buscar a face do Senhor? Porque o que precisa acontecer, para isto, vai acontecer. Deus vai fazer. Está bem perto, já está vindo o que vai acontecer no Brasil para acordar o povo de Deus para orar. Você está